Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Business, diretamente da Feira Hospitalar. Nós somos o canal oficial do evento. É a primeira vez que a gente está aqui com um estúdio em loco no São Paulo Expo. A gente está detalhando aqui tudo que está sendo discutido no pavilhão, nos congressos, nas arenas de conteúdo. E eu espero que você aproveite bastante todos os bate-papos que a gente vai ter por aqui. A Hospitalar é hoje um dos pontos de encontro do ecossistema de saúde. É, na verdade, o maior ponto de encontro da América Latina do setor de saúde. Muito além da exposição de soluções tecnológicas, o evento se consolidou como espaço estratégico de diálogo entre gestores públicos, privados e lideranças institucionais. É nesse ambiente que surgem conexões, parcerias e insights que ajudam a desenhar políticas públicas mais integradas e eficazes. E é justamente sobre os avanços e transformação digital no SUS que a gente vai falar hoje. A gente tem o prazer e a honra de receber Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Ana Estela, muito obrigada pela presença e seja bem-vinda. Muito obrigada, Amanda. Muito bom dia a você e a todos e todas que estão nos ouvindo. Hoje a saúde digital é tratada como uma política pública estruturante do Ministério da Saúde. Quais entregas concretas comprovam essa centralidade dentro da agenda estratégica nacional? Então, Amanda, a primeira coisa a dizer é que a partir de 2023, na estrutura do Ministério, que já contava com outras 6 secretarias, foi criada essa nova secretaria, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital. Então, uma série de ações que já aconteceu no Ministério de uma maneira separada passam a ser integradas e a gente passa a constituir essa como uma área muito estratégica para a qualidade da atenção e para a política de saúde nacional no Brasil, né? Isso é uma questão que veio muito forte depois da pandemia, né? Porque a pandemia ela trouxe algumas lições aprendidas. Uma delas certamente foi a importância e a impossibilidade da gente contornar a necessidade de fazer a transformação digital no nosso sistema de saúde. A outra tem relação com a Secretaria de Vigilância e Saúde, que foi incluir o ambiente, porque a saúde ambiental, animal, One Health, né, ela é importante, as pandemias vêm com esses desequilíbrios ambientais, com as mudanças climáticas. E a terceira, que foi na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a inclusão do complexo econômico-industrial da saúde, ou seja, a importância da produção local, de estimular a indústria nacional, médico-hospitalar, de insumos, de medicamentos, de vacinas, para que a gente tenha aquilo que a gente precisa com autossuficiência, né? O mercado local. E, nesse sentido, a Hospitalar tem um aspecto e uma importância muito grande. E como está feita essa integração com todo o Brasil, que tem dimensões continentais, né? Mas vocês precisam integrar sistemas no âmbito municipal, estadual e federal? Olha, a primeira coisa a dizer é que o Brasil, dentro do que você coloca, Amanda, de ser continental, além de continental, ele é muito desigual. Sim. E diverso. As duas coisas, né? Uma coisa é ser diferente, a outra é ser desigual. As duas coisas estão presentes. Sim. As diferenças geográficas, os desafios são imensos, né? Então, a gente construiu um programa, que é o SUS Digital, procurando considerar todas essas diferenças. Nem todo mundo parte do mesmo ponto. Então, a gente não pode ter uma receita única, mas a gente tem que ter uma direção única. A gente precisa construir questões que a gente decide que todos vão caminhar juntos. Isso a gente está conseguindo fazer. Nós tivemos 100% de adesão ao programa SUS Digital em todo o país, né? O país são 5.570 municípios, todos aderiram, todos os estados, enfim. E aí, cada um está construindo o seu plano de ação baseado num diagnóstico que foi feito da rede de atenção e da aplicação de um índice de maturidade sobre maturidade digital, né? Então, isso está dando para a gente essa direcionalidade. Ao lado disso, o Ministério está fazendo várias ações estruturantes para poder criar uma unidade entre todo esse movimento
de mudança. Então, a integração de sistemas de informação, a implementação do prontuário eletrônico, a implantação de um desenho para a telesaúde integrado ao prontuário eletrônico e aos sistemas de informação, né? A criação de indicadores de monitoramento e avaliação, né? E a disseminação de informações estratégicas também para o cidadão, para o profissional de saúde e para o gestor. A digitalização já permitiu reduzir filas, né, por conta da telesaúde, que foi amplamente difundida durante a pandemia e se tornou uma realidade, né, depois disso. Quais outros impactos mensuráveis já foram identificados, especialmente na atenção primária e na regulação de acesso? Olha, um dos efeitos muito importantes que a transformação digital traz é a possibilidade do cuidado, da continuidade do cuidado. Quando um paciente ele procura o serviço, muitas vezes, hoje a gente tem às vezes o vínculo na atenção básica, né? Mas aí de repente ele precisa fazer exames, precisa de uma consulta especializada, precisa de uma cirurgia, e muitas vezes quando ele vai para a consulta especializada, o médico na atenção especializada não tem o histórico clínico dele que foi feito no prontuário lá da atenção primária. Ou ele volta para a atenção primária e os exames e aquilo que foi feito na atenção especializada não vem junto no prontuário da atenção básica. É isso que a gente está rompendo com a transformação digital. Então, hoje, através das plataformas SUS Digital e da interoperabilidade de sistemas, o prontuário do paciente vai com ele para onde ele vai, né? Então, ele tem o histórico de saúde dele, e o profissional que atende ele em qualquer ponto da rede de serviços, através do SUS Digital Profissional, tem um acesso ao histórico clínico básico dele para poder atender com qualidade, saber a história dele, as alergias que ele tem, se ele tem uma hipertensão, se ele é diabético, e como é que ele vai abordar da melhor forma, e com continuidade o cuidado do paciente. E com segurança também, segurança e qualidade. É muito importante. Segurança e qualidade são pilares, né, do setor da saúde. A RNDS é reconhecida como uma infraestrutura nacional crítica. Eu queria saber quantos serviços o Estado já operam com ela de forma efetiva e quais são os próximos passos na consolidação dessa rede tão importante. Então, Amanda, a RNDS é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a nossa plataforma de interoperabilidade no SUS, que é ela que faz com que, apesar da gente ter diferentes sistemas que estão fragmentados entre si, a gente possa compartilhar todos os dados, ou os principais dados que estão nesses diferentes sistemas. Ela tem um mecanismo de validação dos dados que garante a integridade dos dados que estão circulando. Eles são checados para que a gente saiba que são dados corretos, né? Seguros. Ela atende à Lei Geral de Proteção de Dados, então esses dados estão protegidos. E a gente tem uma infraestrutura de rede compatível com o crescimento dela, que nos últimos 2 anos cresceu 25 vezes, né? Então hoje a gente tem mais ou menos 1,6 bilhões de dados na rede nacional de dados em saúde. É ela que garante que a gente tenha o meu SUS digital, que é o paciente poder ver os seus dados de saúde no seu celular, no aplicativo do meu SUS digital, e as outras plataformas também, o SUS digital profissional e gestor. Então, os registros de atendimento clínico, então aquele atendimento que é feito na atenção primária, já está na RNDS. A vacinação, completamente já está na RNDS. Né? Então, você imprime seu certificado, acompanha toda a sua vacinação. A caderneta de saúde da criança já está no meu SUS digital. Então, nas últimas 3 semanas, desde que o ministro Padilha lançou a caderneta de saúde digital, nós já tivemos 6 milhões de novos acessos ao meu SUS digital, possivelmente para consultar e para acessar a caderneta de saúde da criança, né? Os pais acessando a caderneta do seu filho. Isso é muito bom, porque quando a criança vai na unidade básica fazer a sua consulta, muitas vezes a mãe leva a caderneta em papel. Às vezes ela esquece, às vezes o profissional pode não fazer todas as anotações que deveria na caderneta. E agora, quando ele preenche no prontuário eletrônico do paciente, automaticamente já aparece para os pais
na caderneta da criança. E os pais podem fazer uma interação também, além de acompanhar toda a carteira de vacinação da criança que está lá, seja de rotina, seja aquelas que são complementares. Ele também pode acompanhar a curva de crescimento, ele coloca lá o peso e a altura da criança e já faz o acompanhamento do crescimento, enfim. Uma série de funcionalidades e programas progressivamente estão sendo acessados no Meu SUS Digital, graças à Rede Nacional de Dados em Saúde. O Brasil lançou há pouco, né, o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, aliado ao Plano Nacional de Inteligência Artificial. Como a saúde está inserida nessa estratégia de IA, né? Já existe uma governança pública para avaliar algoritmos usados no SUS? A gente já tem alguma ação de fato concreta acontecendo? Conta um pouco para a gente. Ótimo. O Ministério da Saúde, ele apoia projetos e propostas que envolvem inteligência artificial. Nós já estamos aplicando em caráter experimental em várias situações, seja situações clínicas, seja situações de vigilância em saúde. Aliás, tem não só experimentalmente, mas, por exemplo, nós temos o SIDAX da Fiocruz, que faz uma série de cruzamentos e tem projetos hoje que já faz predição de novas emergências sanitárias e que atua de forma muito importante nesses aspectos de vigilância, né? Nós estamos investindo no prontuário falado, na aplicação da inteligência artificial no processo de judicialização de medicamentos. São várias as iniciativas que estão em andamento. E, além disso, nós participamos, junto com o resto do governo federal, tanto da elaboração como agora da operacionalização do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O Brasil, coordenado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e por uma determinação do presidente Lula, quer ter a sua própria inteligência artificial, baseada nos seus dados, nos seus algoritmos e também a sua inteligência artificial generativa, e a gente está investindo muito nisso. E nós estamos participando também desse processo no Ministério da Saúde. E essa IA que você comentou que o presidente Lula quer que seja desenvolvida aqui no Brasil, ela vai ser desenvolvida por meio de parcerias? Sim, sim. São tanto dentro do governo como com instituições do setor empresarial, acadêmico, né? Toda a sociedade civil organizada e a própria população, né? A gente, por exemplo, na CEIDIG, na Secretaria de Informação e Saúde Digital, a gente trabalha muito com a cocriação. Então, sempre o usuário, né, ele participa junto desse processo. E sim, é uma parceria de toda a sociedade para a gente poder avançar nessa área. A formação, a capacitação, a ampliação da literacia digital, a gente compreender como que essa tecnologia funciona, conhecer o seu potencial, mas também os riscos e se proteger dos riscos é muito importante. E há uma previsão do uso da inteligência artificial para apoiar diagnósticos em regiões críticas, remotas, né? Que a gente sabe que tem uma maior escassez de especialistas. Existe essa previsibilidade? Sim, ela já vem sendo utilizada, por exemplo, diagnóstico por imagens, ela já é amplamente utilizada. Nós temos também agora, estamos em 2 centros de telesaúde investindo na aplicação da inteligência artificial em grandes bancos de dados que nós já constituímos da nossa própria população, seja por os eletrocardiogramas, que a gente já tem um dos centros com 10 milhões de exames feitos e laudos, que agora a gente aplica a inteligência artificial preditiva, como na dermatologia também estamos trabalhando com isso, e outras áreas, sim, ampliando o uso da IA em apoio à tomada de decisão, ao diagnóstico e aos processos de gestão da saúde. Você comentou no início aqui da nossa conversa, né, que o Brasil é imenso, diverso e desigual. Eu queria saber agora um pouco mais no detalhe como o Ministério está lidando com essas assimetrias sem frear o avanço na estratégia de saúde digital para o país. Olha, a gente trabalhar em redes colaborativas, com trocas de experiências, com compartilhamento e apoio mútuo
ao desenvolvimento da transformação digital é muito importante. Não se faz transformação digital de maneira isolada, né? Ela é sempre um aspecto que precisa acontecer de forma colaborativa e de um trabalho em rede. Ampliar as competências, as capacidades de cada local, trabalhar com base no que cada local já tem, né? Partir daquilo que já se tem, a partir disso construir as inovações, ter muita resiliência, flexibilidade, buscar recursos e fontes adicionais de financiamento e apoio, parcerias com o setor público, privado, acadêmico, empresarial, tudo ao mesmo tempo agora. E o que a senhora pode adiantar para a gente, que está prevista aí até o fim desse ano de 2025, num curto prazo, em relação ao escopo do SUS digital, em especial falando de telesaúde, interoperabilidade e o prontuário eletrônico do cidadão? Olha, nós estamos oferecendo prontuários gratuitos de acesso aberto, como é o SUS APS na atenção primária, como é o AGHU na atenção especializada na hospitalar, né, em parceria com a IBSER, do Ministério da Educação. Os aplicativos, meu SUS Digital Profissional e SUS Digital Gestor. Eu queria convidar todos os ouvintes a baixarem o meu SUS Digital e passarem a fazer esse acompanhamento e navegação. E como o setor privado, né, as operadoras, hospitais, laboratórios, elas podem se inserir nessa agenda de forma colaborativa, né, porque a gente tem falado cada vez mais, parcerias público-privadas têm tido bastante resultado. Como que elas podem se voluntariar, vamos dizer assim? Perfeito. A gente já está buscando essas parcerias com o setor privado. Um exemplo é agora a interoperabilidade dos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar com a Rede Nacional de Dados em Saúde. Isso já é praticamente uma realidade. Nós também vamos lançar em breve um edital, Inova SUS Digital, no qual, e também um edital para ampliar serviços de telesaúde para redução de filas na atenção especializada e amplos editais de troca de dívida do setor privado por serviços da atenção especializada. Então, a parceria com o setor privado é uma parte importante do SUS. O SUS funciona dentro dessas parcerias, né, e certamente fortalecendo o setor público, isso é muito importante, mas também com a parceria com o setor privado. As oportunidades são muitas e a gente espera muito contar com essa colaboração. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Queria que a senhora deixasse um recado para os gestores, os profissionais de saúde que estão nos assistindo. Olha, eu acho que o recado é muito mesmo desse compartilhamento dos saberes, da colaboração, da atuação em rede e da gente entender com muito orgulho que trabalhamos pela saúde de cada brasileiro, de cada brasileira e que o cuidar, né, é uma questão assim, muito importante e estruturante do nosso sistema de saúde. E o orgulho de termos um sistema de saúde no Brasil, como é o SUS, público de acesso universal para 213 milhões de habitantes. Acho que o Brasil se coloca e deve se colocar com muito orgulho por tudo isso. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Anistela, a gente, enquanto hospitalar, se orgulha muito de ter esse espaço do diálogo, onde diferentes elos da cadeia se encontram, para a gente poder seguir em frente aí nas prioridades da saúde brasileira. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Amanda. E a você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. Você pode continuar acompanhando todos os episódios no Saúde Business e no YouTube do Saúde Business também, e acompanhar a cobertura completa do Hospitalar no nosso site. Muito obrigada e até o próximo episódio.